Olá, 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 boa tarde a todas. Tem alguém por aí, gente? Já é a segunda vez que eu tô tentando entrar aqui. Muito boa tarde a todas que estiverem por aqui. O Instagram tá mostrando ainda, já tem um tempo que eu não faço live, então ele tá mostrando para vocês. Diana, seja bem-vinda, Adriana. Fabi, boa tarde, sejam todas bem-vindas. Que alegria ter vocês por aqui. Me mandem um oizinho, ver se vocês estão me vendo, se estão me ouvindo, se tá tudo bem, para o nosso bate-papo de hoje, um bate-papo maravilhoso que já tem um tempo que eu estou programando ele e a gente vai percebendo a necessidade de vocês, vai olhando para aquilo que vocês vêm me perguntando, vem olhando para as partilhas das mulheres, as mulheres que eu atendo, as mulheres do Caminho do Florescer. Ah, que ótimo, Diana. Todas as mulheres essas nossas lives agora, elas são, todas elas, né? Elas são frutos de perguntas, de dúvidas, de partilhas, de dor das mulheres, né? E a gente já vem trabalhando isso, eu já venho trabalhando isso. Na verdade, todo o meu trabalho, ele tem um fundo, né? Que é mostrar o que é a mulher segundo a vontade de Deus e muitas de nós, a grande maioria, infelizmente, né, estamos com uma dificuldade de ordenar a nossa vida. Tem muita coisa bagunçada, muita coisa fora do lugar. A gente não consegue lidar com as nossas emoções, a gente tem dificuldade de lidar com as pessoas, a gente, né, para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu já venho falando sobre isso. Lá no YouTube tem várias lives falando sobre a imaturidade emocional das mulheres, sobre a vida real, né, que a gente precisa trabalhar. E já tem um tempo que eu venho percebendo que principalmente na minha experiência particular e depois com as mulheres com quem eu trabalho, com quem que vem me procurar, falando sobre isso, que elas sentem que a vida tá assim, perdida, tá? A Deus dará, como se fosse a deriva, né? E aí, quando a gente começa esse processo de se conhecer, de se olhar, né, de se entender, a gente começa a perceber que tem muita coisa fora do lugar. Aqui em casa, eu vim conversando com a Thaís, eu tô esperando a Thaís entrar aqui para eu colocar ela ao vivo comigo, pra gente, porque aqui em casa foi assim, quando eu saí do meu trabalho, né, para ficar em casa com as crianças, a princípio era uma coisa maravilhosa, né? Salve Maria, Dayana, tudo bem, querida? Salve Maria. A princípio eu achei assim que ia ser uma maravilha. Quando eu cheguei em casa, tava um caos, um caos. A minha vida, a minha casa, gente, era um caos. As crianças não tinham horário para nada, as crianças. Opa, a Thaís está chegando aqui, já vou te chamar, Thaís. As crianças almoçavam na sala, vendo televisão o tempo inteiro, elas não tinham uma rotina de comida, eu não tinha uma rotina de vida de oração, né, Dayana? A gente conhece essa realidade, né? Não tinha, era uma bagunça, assim, a gente não tinha absolutamente nada. Então, o que que acontece? Eu comecei a perceber que eu precisava mudar alguma coisa. Só que isso, como eu já tinha feito essa mudança de vida, eu já tinha percebido que o que começou a me incomodar fora era justamente o que estava desordenado dentro. E isso é o que vem acontecendo com a maioria das mulheres com quem eu me relaciono, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. E a gente começou, eu já venho até partilhando com a Thaís sobre isso, sobre a questão da ordem. Eu falei um dia com a Thaís assim, Thaís, a ordem é a ordem de Deus para mim. Botar a ordem na casa é a ordem de Deus para mim. Então hoje a minha prioridade é colocar ordem na minha casa. E quando eu falo na minha casa, eu começo com a minha casa interior, né? Porque não adianta a gente querer ordenar as coisas fora, se dentro tá tudo desordenado, não vai. Então, assim, eu vou chamar a Thaís aqui para ela entrar, para ela começar a falar com vocês. E agora? Como é que eu faço? Peraí. Thaís. Essa Thaís a Thaís Abreu, é personal organizer. Vamos ver se ela vai aceitar aqui. Tô vendo aqui, Thaís. Eu não sei se
Eu nunca fiz isso, eu sempre fui a chamada, eu nunca chamei a pessoa. Aí, tá entrando, ê! Boa Oi, tarde, Thaís! boa tarde. Que coisa boa, Ah, que alegria! tudo bem. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, porque não tá muito Tá bem isso. bom. Deixa eu botar. Opa! E aí, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Uma Boa alegria tarde, estar que aqui com bom, a né? Jaque. Com certeza que alegria estar aqui com você também, com tantas Agora mulheres. já. Olha, tem muitas falando assim, já que não vai dar tempo, que eu trabalho e tal. Vai ficar gravado? Eu não ia gravar, mas a gente vai gravar, eu vou botar depois no YouTube, né? Porque é para Legal. a gente trabalhar aqui, para a gente falar sobre esse tema aqui muito importante, é urgente, né? Ele é um tema que não pode deixar passar. E se tem uma coisa que a gente precisa olhar é para isso. Ah, eu quero Verdade. começar a fazer qualquer coisa que você precise fazer, você precisa olhar para a virtude da ordem. E agora eu vou deixar a Thaís se apresentar. Thaís, obrigada pela sua disponibilidade, obrigada pelo seu sim. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão receber hoje um grande conteúdo, uma tarde maravilhosa e vão poder sair daqui mais aliviadas de poder começar um caminho, né? Com certeza, com certeza. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? A oportunidade de estar aqui com você, Jaque. Para mim é uma alegria muito grande. Obrigada, para Então, mim assim, uma também. super fã do seu trabalho. Acho que você Eu realmente também. ajuda muitas mulheres. Isso é incrível. Ai, Eu fico muito feliz de estar aqui com você hoje, com as que meninas. bom. Já vi Eu algumas também. seguidoras minhas aí também. Então, boa Isso. tarde aí para todo mundo que está chegando agora. É engraçado, né, essa questão da gravação. Muitas seguidoras minhas também perguntaram se ia ficar gravado, porque trabalham e aí não conseguiriam assistir ao vivo. Então, que bom, acho que elas vão ficar felizes. Com certeza. Eu acho que esse assunto é um assunto tão importante que realmente a gente precisa falar mais dele, né? E às vezes a gente olha para a virtude, para a ordem das coisas com um pesar muito grande, sabe? Então, eu quero trazer uma mensagem um pouco mais leve hoje, né? Para a gente entenda que as mudanças, elas estão à nossa disposição, sabe? Estão aqui, nas nossas mãos. Basta que a gente realmente se empenhe, se dedique para, aos pouquinhos, ir implementando uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí tirando realmente os bons frutos disso, né? A gente às vezes acha que a mudança vai vir de uma hora para outra. Eu vou dormir e vou acordar com a minha vida toda ordenada, com a minha casa toda ordenada, com os meus filhos ali transformados, o meu marido transformado. A gente sabe que não é assim, é uma construção e que a gente precisa Exato. realmente a cada dia se esforçar e se manter ali firme nesses propósitos que a gente tem buscado, né? Então, Com mas certeza. antes da gente Falou entrar no tudo. Antes da gente entrar no assunto, eu queria me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou Thaís Abreu, sou personal. E a minha missão, assim, com esse trabalho de organização é conseguir auxiliar, né, ajudar as mulheres a se organizarem, para se organizando primeiro, organizarem seus lares, né, sua casa, seus clientes, e aí sim ter o quê? Ter o resultado dessa organização que transforma a nossa vida, que é ter mais tempo ali para se dedicar para si mesma, né, para se cuidar, para cuidar da sua saúde, para cuidar dos seus, né? Daqueles que Deus confia os nossos cuidados, nosso marido, nosso esposo, nossos familiares, para ter o tempo ali para realmente também se dedicar, às vezes, a algum projeto que você queira se dedicar, se empreende aí no lar, algo assim. Então, a gente só vai conseguir tudo isso, né, se a gente se organizar lá por primeiro. Então, esse é o meu trabalho aqui com Exatamente. personal organizer. Eu falo sobre organização física do lar, falo sempre. Mas se a gente não começar de dentro para fora, essa transformação externa, né, exterior, vai ser muito passageira. Ela não vai ser algo que de fato mudou a nossa vida, né? Então, para que isso seja uma mudança efetiva, para que ela seja duradoura, a gente precisa começar a mudar aqui dentro, né? Então, aí nesse trabalho de mudar o nosso interior, né, que eu acho que tem muita ligação assim, né, do meu trabalho com o da Jaque, né? Porque a Jaque também cuida Exato. do interior das mulheres, né? E Exato.
Essa união, né, eu acho que é muito produtiva, assim, muito boa para cada uma de nós. Quando a gente se dedica um pouquinho a olhar para dentro e a ver o que que a gente precisa mudar, o que que a gente precisa colocar no lugar aqui dentro, aí sim a gente consegue externamente ver as mudanças, né, frutos daquilo que a gente mudou interiormente primeiro, certo? Exatamente. Eu queria aproveitar porque o que que acontece? Muitas mulheres, Thaís, elas querem, por exemplo, elas precisam de uma personal organizer, elas acham que pegando aquele monte de planilha, vai ticando tudo, vai virar organizada. E não é isso, né? Quando eu não Não, entendo qual é o prazer que eu tenho de cumprir aquela tarefa, por que que sou eu? Olha que incrível. Muitas mulheres dizem para mim, mas já por que que sou eu que tenho que fazer isso? peraí que tá Olha, travando por para quê? mim. Tá cortando? Peraí. Tá, agora voltou, agora voltou. Peraí. Oi? Oi? Agora voltou. Voltou? Voltou, agora voltou. Então tá. Então, a gente. Por que que eu acho que é um conteúdo que junta tanto? Porque, assim, o que eu percebo é que muitas, principalmente as mulheres casadas, elas têm essa dificuldade de encontrar o prazer no cumprimento das tarefas, porque está desordenado dentro delas que aquilo faz parte do coração delas, sabe? Que faz parte da missão de esposa, que não é uma obrigação, mas é uma missão, que é algo que a gente pode, que ninguém faz igual a gente. Mas se eu quero terceirizar algo. Tudo bem, tá tudo bem você terceirizar, mas quando você está bem, você consegue mostrar para aquela pessoa que vai cumprir a tarefa como é que você quer que aquele lar é seu. Né? Então, é muito além do que ser aquela mulher tarefeira que faz tudo em casa e que chega no final do dia, está exausta, infeliz. Não, não é isso. É muito além. Quando você entende que agora, olha, eu estou vivendo um momento assim muito, muito forte, que é a paz com a minha cozinha, né? Com a minha comida. Assim, eu tenho feito cada vez mais a comida mais bonita. Gostosa eu já gostava de fazer, mas agora eu estou fazendo ela bonita. Sabe que tem uma personal organizer que fala de mesa posta? Sabe? E Será aí essa começou. pessoa não Pois organiza? é, né? Porque aí começou a falar de mesa posta, de organização, posta umas fotos lá nos stories dela, sabe? Cheio de florzinha. As crianças estão comendo melhor, sabe? O marido está mais sorridente. É uma coisa que preenche o meu coração, preenche a minha alma. Então vai muito além de por que eu tenho que fazer a comida, né? Por que eu tenho que variar o cardápio? Porque eu alegro aqueles que eu amo e isso me sustenta, isso me alimenta, né? Então isso é muito bonito. Muito bom, muito bom. A Thay falou aqui, Thay Valéria, eu não tenho prazer nenhum em fazer as coisas da casa. É um sofrimento quando chego de serviço, tem que fazer as coisas. Bom, sobre esse sofrimento, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa geração, né? Ela foi uma geração que foi formada para outra coisa. A gente não foi formada para estar dentro de casa, feliz, realizada, se sentindo bem ali, como era lá com as nossas avós, né? Avós, tá certo? Então, esse sofrimento, por mais super bem resolvido, tá tudo bem? Tá me Tem ouvindo? alguém me ligando aqui e está Ah, interrompendo, mas tá bom. tá. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse sofrimento ele tem uma raiz e a gente precisa entender e olhar lá para nossa história e descobrir qual é essa raiz para em cima disso poder trabalhar o nosso sentimentos, a nossa maneira de se colocar dentro do nosso lar, para que aí sim a gente consiga encontrar a alegria, né, o prazer, Exato. a satisfação, se sentir realmente realizada cumprindo esse dever, essa missão, como a Jaque falou. Né? E aí, transformar esse olhar de obrigação, que muitas vezes a gente tem, num olhar de alegria por
ter aquela oportunidade de demonstrar para aquelas pessoas que estão ali no nosso convívio mais próximo, nosso esposo, nossos filhos, às vezes os pais, né, que moram junto, ou os avós, né, não sei a realidade de cada um, mas enfim, demonstrar para eles o amor e o carinho que a gente sente por eles nessas pequenas coisas, né, nesse serviço. Exatamente. Trabalho dentro de casa nada mais é do que um serviço de amor prestado ali para os outros, né? Então a gente precisa começar a transformar, digamos assim, essa maneira de pensar, né? Mas olhando para dentro, vendo a raiz, né? Desse sentimento, dessa motivação, digamos assim, e transformar isso para o olhar, assim, trazer o olhar, eu acredito que o olhar de Deus, né, para essa missão. Sem dúvida, Aquilo que ele sem dúvida. realmente instituiu enquanto mulheres, enquanto esposas, enquanto donas de casa, né, que independente se a gente trabalha fora ou fica só em casa, digamos assim, a gente tem essa missão, né, para quem é casada e para quem É está se verdade. preparando para o casamento, tem que buscar essa mudança também desde agora, né? É Então isso é verdade. muito importante. É a primeira coisa que a gente precisa pensar. E a outra coisa é no porquê disso, né? Deus, quando ele criou a mulher, ele deu essa missão particular para a mulher de aquecer o seu lar, de dar ali o tom da sua casa. Por isso que às vezes a gente fala assim, eu, por exemplo, né, quando fui casar, eu ficava pensando como que ia ser a minha casa. Eu olhava o reflexo da casa da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, né, da casa das minhas amigas, né? Eu observava as coisas que eu achava boas, as coisas que eu não achava boas, eu pensava, como que vai ser na minha casa, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de ter a minha casa, que eu me casei e tudo mais, então eu vi ali como que um grande presente que Deus estava me dando de fazer do jeito que agradasse mais a Ele, né? Então, eu acho que essa é a segunda coisa, olhar para a sua realidade, que muitas vezes acontece hoje em dia, é que a gente quer olhar para a realidade dos outros. Duas Só outras. que a gente olhar para a realidade dos outros com um olhar de inspiração, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a gente não pode esquecer de adaptar aquilo que a gente achou legal para nossa realidade. Porque se eu simplesmente quiser reproduzir aquilo, não vai funcionar, né? E é o que muitas vezes acontece com a organização, por exemplo, das tarefas da casa. Às vezes a gente quer um modelo pronto, a gente entra lá na internet, vê tudo pronto e quer reproduzir. Ou às vezes a questão da rotina de oração, né? A gente acompanha as pessoas respondendo: como é que é a sua rotina de oração? E é aquela pessoa, aquela esposa que a gente se espelha, que a gente tem como exemplo pra gente, coloca lá a rotina de oração, pronto. Eu tirei o print, imprimi, coloquei ali na minha geladeira e é essa a minha rotina de oração. Será que E aquilo aí, ali vai sabe, funcionar pra e aí o que você? vai acontecer é uma angústia muito grande, né? E Isso além acontece da muito. angústia, Muitas uma pessoas partilham reflexão. comigo isso. Porque você Além da não está naquele ritmo, né? Ela já está num outro ritmo, né? Acompanhar as mulheres que estão à nossa frente é muito bom, né? Eu gosto muito de acompanhar certas mulheres, mas é preciso chegar na realidade e entender, olha, os meus filhos não são os dela, o meu marido não é o dela, a minha realidade não é a dela, então eu tenho que eu entender não qual é a sou ela, minha realidade. Exatamente, eu não sou ela, então a vida dela, eu posso me inspirar? Posso. A gente tem que se inspirar sim. Mas aí a Juliana está dizendo aqui frustração de não conseguir. Na verdade, a gente se frustra por não conseguir viver a vida do outro. Mas a gente precisa colocar ordem na nossa vida. Então é a nossa realidade. Então eu sempre falo, as pessoas falam, como é que você consegue acordar 5 horas? 5 horas eu acordo, porque é o horário que eu tenho para mim, para eu rezar com calma, com silêncio, não tem barulho de carro, as crianças não acordam, eu tomo café, eu rezo, eu choro, eu faço o que eu quiser, eu me fico de joelho. É de 5 às 7h30 é o meu horário que eu estipulei para estar comigo e com Deus. Porque se não for assim,
Não vai, o dia não acontece. Então, toda vez que eu penso, eu vou acordar um pouquinho mais tarde, eu me lembro que quando eu acordo mais tarde, eu me perco. E quando eu me perco, eu me irrito com as crianças, o almoço sai mais tarde, eu tendo a ficar muito mais tempo na rede social, o que é um caos pra gente. Então, eu percebo que o meu interior se desfaz todo, tudo desfaz. E não tem jeito, desculpem, mas a mulher é o coração da casa. É, É o é, coração da casa. Não tem exato. jeito. E aí a gente acaba entrando no ponto de que a gente precisa olhar para essa casa exatamente e enxergar o nosso papel real dentro dessa casa, né? O que que só eu vou poder fazer aqui dentro, né? É aquilo que a Jaque falou. Tem algumas coisas que a gente pode delegar, que a gente pode transferir, né? Dar uma faxina na casa, tudo bem, não tem Exato. problema. Alguém fazer lá a comida um dia ou outro, cada um tem a sua, né, as suas A sua escolhas. realidade Pode é. ser que isso seja uma tarefa que você vai delegar para alguém, pode ser que não, enfim. Mas, mesmo que você delegue as tarefas que podem ser delegadas, tá? Você tem que imprimir o seu tom. Senão, a pessoa, ela vai vir com toda aquela bagagem da vida dela de fora da sua casa, de fora da sua realidade, e vai começar a imprimir esse tom dela dentro do seu lar, né? E às Exato. vezes é uma situação bem delicada que a gente precisa estar atento também e observar isso logo no início. Se a gente já tem uma pessoa, eu preciso observar aqui na minha casa se essas desordens que eu observo hoje são frutos de coisas que estão ao meu alcance, que são minhas, de minha responsabilidade, tá certo? Ou foi aquela outra pessoa que, convivendo aqui com a intimidade, com o tempo, foi colocando e imprimindo ali, e eu, por não ligar ou não prestar atenção, acabou impactando de uma maneira não tão legal assim. Então, se essa é uma realidade sua, por exemplo, você precisa traçar aí um caminho de resgate, digamos assim, do controle das coisas para suas mãos, né? Porque a sua família, seu lar, né, é a sua responsabilidade. A gente precisa ter isso bem claro. É nossa responsabilidade, né? Isso é uma das coisas muito Somos nós que vamos ser cobrados, né? É de nós, né? Então, eu tô até esse livro aqui da Mulher Forte, né? Do Caritatem, ele fala sobre isso. Que a mulher sábia de Provérbios, ela tem muitos empregados, mas ela os trata como pessoas, como humanos, mas ela detém o controle da casa dela. Então, eu ouvi uma vez uma live da Samia Marcilli, né, falando sobre a organização, que ela tem uma pessoa para cozinhar, ela tem uma pessoa para organizar a casa, só que quem detalha o que vai se fazer para o almoço, o que vai se fazer para o jantar. Então, não é o fato de você ter que fazer. Você tem alguém para fazer, você tem dinheiro para mandar alguém fazer, beleza. Mas você tem que saber o que seus filhos precisam, o que seu marido gosta, que tempero você quer. Porque senão vira aquela bagunça e você vira a visita da casa, é, né? E aí sai tudo do lugar, porque aí vem uma pessoa e ordena. Quando eu trabalhava, inclusive, Thaís, duas pessoas da minha inteira confiança ficavam com meus filhos, que era a minha mãe e a madrinha da minha filha. Só que não era eu. É muito importante isso, sabe? Não era eu. Eu não estou aqui dizendo que todas as mulheres têm que sair do emprego e não é isso. Só que eu não tinha ainda essa noção de quem eu devia ser ali. Eu deixava um recadinho ou outro do que eu queria que fizesse, mas não tinha uma rotina para os meus filhos, então eles assistiam televisão a hora que queriam, o que queriam, sabe? Então eu cheguei em casa, a hora do almoço era botar os dois de frente para a televisão e dar a comida. E sair correndo para a escola quando celular, telefone, YouTube, tudo que tinha direito as crianças tinham, não tinha um cardápio, não tinha nada, não tinha presença, não tinha. Então, comiam, não ficavam doentes, mas é totalmente diferente, é o mais, né? É ter além daquilo. Hoje eu consigo ver a Maria Isabel agora que está quase com 7 anos, eu consigo ver os comportamentos que estão saindo do lugar, né? Que eu não conseguiria ver, né? E que também, se eu não tivesse me ordenando,
Se eu não estivesse entendendo isso, eu não conseguiria olhar para minha filha e ver que em alguns momentos eu preciso sentar com ela e dizer, filha, não é assim que se brinca, não é assim que a mamãe quer, você. Todos os pequenos detalhes que vão fazer dos nossos filhos seres do céu. Não são só seres bons para a humanidade, mas seres do céu. Então, isso é muito importante também, quando eu comecei a entender que do coração, do meu coração, deveria sair aquilo, sabe? Do meu coração, não de nenhum mais. Então, a mulher, ela precisa assumir esse lugar. E esse lugar é um lugar de muito amor. É um lugar de sofrimento, é um lugar de doação, é um lugar, às vezes, de completa anulação. Né? É completa, às vezes é um dia de completa anulação. Ontem o Samuel está com um furúnculo na perna e foram dias de anulação. Não tem o que fazer. A criança quer colo, a criança quer chorar, ela quer a mamãe. Não tem o que fazer. Então eu preciso olhar para aquilo e dizer: quem faria isso no meu lugar? Ninguém faria no meu lugar. Mas vamos lá, vou deixar você falar. Vai lá. Porque isso realmente depende dessa nossa postura de assumir o nosso papel dentro da nossa casa. E esse papel, a gente tendo essa consciência de que isso não vai ser esse trabalho, digamos assim, que a gente faz dentro da nossa casa, no seio ali da nossa família, ninguém pode fazer por nós, né? Porque são aquelas almas, aquelas pessoas, aquele ambiente que Deus confiou a nós, né? Por mais que a gente tenha pessoas de confiança, que a gente consegue ali se apoiar, né? Ter ali o auxílio, a gente precisa ter isso claro de que é um auxílio. Primeiro que a gente não vai poder cobrar do outro aquilo que depende de nós, né? Realmente essa atenção nos detalhes, essa instrução que muitas vezes passam despercebido, porque, sei lá, os avós, eles estão preocupados se a criança tá bem, se a criança comeu, se a criança tá tomando banho, se tá Se criando tá ali, rindo, tá bom. né? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não caiu, não machucou, não sangrou, tá tudo bem, né? Na melhor das hipóteses, assim, existe, claro, exceções, mas assim, na grande maioria é isso, né? Não Mas cabe essa a eles também. questão de formação, de virtude, se o seu filho tá tendo uma inclinação aqui ou ali, enfim, essa atenção depende de nós. Realmente, não depende daquela pessoa. Ela tá ajudando, tá sendo auxílio, mas não cabe a ela, cabe a nós. E mesmo que a nossa realidade seja diferente, se você trabalha fora, enfim, essa responsabilidade é sua. Então, no tempo que você estiver em casa, eu acho ainda mais importante que você esteja atento ali, né? E muitas vezes a gente também, quando está em casa, a gente fica desatento, porque a gente está preocupado com as coisas, né? Em fazer as coisas, em limpar a casa, em lavar a louça, em fazer a comida, em lavar o banheiro, em ver se a criança também está dormindo bem, enfim. Mas tudo isso são as coisas, as preocupações com as coisas. Só que a preocupação com as coisas, elas vêm lá depois, né? Não é a prioridade. Primeira coisa que a gente precisa tentar é a nossa vida interior. Como é que tá isso? Exato. Nossa, dos nossos familiares, né? Do nosso marido, dos nossos filhos. Eu consigo ali estar fomentando, né? Essa vida interior já desde o princípio, independente se é bebê, não tem problema, né? Mas a fé, ela vai ser passada de berço, né? Com certeza. Então, Quanto nós mais temos que cedo, estar melhor. atento a essas coisas, né? Então, os nossos compromissos com Deus devem ter prioridade na nossa vida cotidiana. Depois, antes das coisas ainda, a gente precisa estar, como eu disse, atento às pessoas. Então, antes de eu saber se eu vou lavar a louça ou não vou lavar a louça do jantar, eu preciso saber se eu dei ali um tempozinho. Eu sentei com meu filho, com meu esposo, a gente conversou sobre como é que foi o dia, né? Ou se eu passo o dia inteiro com os meus filhos em casa, se eu consigo trazer essa realidade dos filhos, como que foi aquele dia, para o esposo também estar ali, né, ciente de como está sendo, poder ali auxiliar realmente, né, conduzir ali a educação também, né, porque às vezes o esposo trabalha numa carga horária muito grande e não consegue 100% do tempo ali acompanhando tudo. Então você precisa passar essas coisas para ele também. E tá atento aí aos seus filhos, senão você vai passar o quê, né? Então, isso depende, isso é algo muito importante. E isso faz parte
né? Se a gente não tiver o nosso interior ordenado, a gente não vai conseguir fazer essas coisas, né? A gente não vai conseguir ter o tempo para cada coisa. O pessoal fala, né? Ah, para mim, eu nunca vou conseguir ser organizada, eu nunca vou conseguir estabelecer a ordem na minha vida. A ordem é a coisa mais difícil para mim. Eu faço tudo, mas a ordem é muito difícil. Não precisa ser tão difícil assim. Às vezes a gente cria, né, um Exato. problema aonde não tem um problema. A gente A gente confunde a ordem com a perfeição, com aquela perfeição escrupulosa, né, Thaís? Com aquilo de que eu preciso, no final do dia, ter dado conta de tudo. é, Então, não importa se meu filho ficou doente, eu tenho que ter arrumado a casa toda, eu tenho que estar com tudo limpo, eu tenho que estar. E isso vai muito além, né? E eu venho aprendendo isso há pouco tempo, há cerca de um ano e meio, em que eu ia conversar com os padres, e o padre, eu não estou dando conta da casa, dos filhos. Minha filha, leveza na vida, minha filha, leveza. Você não precisa, não bota mais peso na cruz que ela tem, não. Se teu filho está doente, a ordem, a essencial é teu filho. Esquece a casa, para de se culpar. E eu realmente comecei a soltar isso e entender que existe, se tem uma coisa que eu preciso estar, é presente para aquilo que é essencial na minha vida. exatamente. Mas é claro e evidente que eu não vou ser conivente com a minha mediocridade. Se não está Sim, acontecendo nada, se está tudo bem, as crianças estão dormindo até a hora que eu coloquei ordem, e naquele momento é hora de arrumar a casa, se eu não arrumar aquela hora, aí eu não posso ser conivente comigo mesmo. Né? Mas, de qualquer maneira, botei para arrumar às 7 horas da manhã e eles acordaram, eu hoje vou para a cama com eles e agradeço, Senhor, muito obrigada, porque só eu posso estar aqui. Vem com a mamãe e me sinto a mulher mais poderosa do mundo, porque eu tô ali e ninguém pode me substituir. A casa fica para depois, fica tudo para depois. Isso, para mim, dentro de mim, eu criei a paz. Era a paz que eu precisava. Né? Então, a gente precisa saber disso. E que fique claro, né, Thaís? As planilhas são extremamente necessárias. Eu tenho as planilhas todas, os quadrinhos todos do lar pra, de um lar para florescer, tá tudo lá. Meu tudo aqui é do lar para florescer. A Thaís me ajuda. Que fique bem claro, eu só funciono com tabela, com planilha, mas que ali é só para eu me basear. Minha vida é muito mais do que aquilo. isso. Entendeu? Então, isso é muito importante. É o que eu costumo falar, sabe, Jaque? A organização, né, a ordem, ela não pode ser o nosso fim. Eu não posso fazer as coisas só porque eu tenho que fazer as coisas. Ela tem que ser um meio, eu disse, para propiciar a gente a fazer aquilo que é mais importante. Para que a gente consiga ter o tempo para dedicar aquilo que é mais importante, né? E a gente só vai conseguir se a gente se organizar, né? Mas é aquilo. A questão da perfeição, né, escrupulosa, como você falou, eu gostei bastante desse termo, porque não quer dizer que a gente não deva se esforçar para constantemente melhorar. Até a gente morrer, a gente vai ter que buscar ser melhor a cada dia, tá? Mas não pode ser num nível escrupuloso, né, onde você acaba tendo ali uma preocupação excessiva com as coisas. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio, né? A virtude em si, ela tá no equilíbrio. Então isso a gente precisa ter bem claro pra gente, tá bom? Então a gente precisa buscar sim ser melhor, constantemente melhorar, mas buscando o equilíbrio das coisas. Como você falou, né? Eu tenho as minhas prioridades. Eu tenho que priorizar aquilo que é mais importante. A partir do momento que eu entendi isso, agora eu venho para a prática. Eu vou pegar isso que eu entendi e vou aplicar no meu dia a dia, né? Como que é o meu dia? Como que as coisas acontecem? Acontecem de qualquer jeito, vai acontecendo, vai fazendo as coisas conforme dá, não deu, deixa para amanhã, né? A gente precisa ter uma Exato. cautela, né? Uma atenção aí. É preciso a gente começar a resgatar aquele valor, né? De colocar os horários para fazer as coisas. Porque é isso que vai ajudar a gente a ter a virtude ali da constância, né? Da obediência, digamos assim, também, ao respeito ali com aquilo que a gente se comprometeu. A própria virtude, né? Não posso dizer virtude, mas assim, o próprio benefício ali de você conseguir
cumprir e honrar os seus compromissos, né? Isso é uma constante luta para todos nós. A gente se Exato. comprometer com uma coisa e a gente perseverar naquilo ali. Eu vejo que para a gente hoje em dia é muito difícil também a constância, por exemplo, porque a gente se compromete a fazer uma coisa, mesmo que seja assim um pequeno hábito. Eu vou dar aqui um pequeno hábito. Vou acordar mais cedo para ter esse tempinho para mim. Ou eu vou dormir um pouquinho mais tarde para poder ler um livro que vai me orientar aqui na educação dos meus filhos, né? Vou botar ali 20 minutinhos mais tarde só. E se a gente consegue manter aquilo ali por uma semana, mas depois, né, alguma coisa Nossa, é aconteceu, já maravilhoso. desandou tudo, né? Cadê a virtude da É, constância? Cadê o é equilíbrio? verdade. Cadê a perseverança? Né? Então a gente precisa começar a trabalhar isso, né, constantemente no nosso interior para Exato. que as coisas de fato na prática se concretizem, né? Com Às vezes, certeza. como eu falava lá no início, a gente quer uma mudança do dia para a noite, mas a gente não quer pagar o preço, sabe, já? A gente quer que as coisas mudem, mas a gente quer continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Não É. vai E eu, mudar. eu, eu ia falar sobre isso, assim, daquela ilusão de, por exemplo, eu agora fui lá, baixei a planilha, vou colocar, vou preencher, amanhã tem que dar tudo certo. No dia seguinte tem que dar tudo certo. Não, é de uma hora, não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro, mas requer que você permaneça seguindo. E lá, quando você falou que a gente precisa mudar um pouco a questão da nossa geração, que a nossa geração também, hoje a gente não foi criada para sofrer. E a mudança, a ordem, ela requer sofrimento. Porque você vai ter que fazer coisas que a Paola está dizendo para de me bater, Thaís. Ai, Você meu está Deus. batendo nela. Por que será que esse assunto bate tanto na gente, né? Mas assim, a gente não está pronto para sofrer e a gente acha que muito mal conceituado é de que a gente só faz as coisas quando a gente tem vontade, né? Eu hoje, poxa, e outra coisa, eu preciso ser reconhecida por aquilo. Muitas de nós têm essa dificuldade de estar em casa, por exemplo, porque o serviço que você faz é o dia inteiro e ninguém te dá um salário e você não tem um reconhecimento. E nós estamos crescendo, precisando desse reconhecimento, né? E não tem reconhecimento. Ou se tiver, tá tudo bem. Se não tiver, você está fazendo um serviço aqui, ó. Eu e Thaís fizemos quase juntinho. Eu, eu sou muito grata a Deus. É claro que hoje, como meus filhos são menores, assim, quando tudo dá certo, mãe, que comida gostosa, é maravilhoso. Mas vai chegar um momento que eu também, assim, tenho tentado sair um pouco disso, que eu falo muito sobre isso, que é aquela menina mimada que precisa constantemente ser alimentada dentro de mim, de ser reconhecida, elogiada, amada, colocada num pedestal. Então, lá dentro do curso, Thaís, do Caminho do Florescer, eu falo sobre isso. Ó, levanta da cadeira de menina e cresce, porque você agora é uma mulher. E mulher trata de igual para igual. A missão da esposa, né, é aquela missão que trata o outro de igual para igual. Você doa. Se você receber, tá tudo bem. Se você não receber, tá tudo bem também. Então a gente precisa trabalhar isso. Muitas de nós não conseguem colocar ordem dentro da gente justamente por isso. Porque eu acabo não querendo fazer as coisas, porque eu vou fazer para os outros. Eu não vou ter reconhecimento. O que eu ganho em troca? Então, a gente precisa, primeiro, saber o que eu hoje, Jaqueline, o que eu aprendo, o que eu ganho em troca é ver o quanto a minha mudança muda os meus filhos e o meu esposo. É incrível, incrível. Eu não tenho palavras para dizer o que isso mudou na minha vida, na nossa vida financeira, na nossa vida afetiva, na nossa vida. Vocês não têm ideia, assim, é uma mudança muito grande. E ver isso acontecer com outras mulheres, né? Quando eu mudo, tudo muda. Quando eu estou feliz fazendo aquilo que eu faço, as pessoas veem em mim a felicidade. E como eu sou a alma da minha casa, A tudo gente vai bem. contagia, né? A gente aquece, a Contagia. gente engloba Gente, ele. é A gente vive a divino. nossa missão. A gente É, vive na é prática divino. desse momento, quando a gente acolhe
assume essa postura, a gente abraça a nossa vocação dentro do nosso Exato, lar, que é exato. aquecer, que é, né, como se fosse assim, acolher todo mundo e falar, vamos aqui, ó, estamos juntos, né? Eu tô Exato. cuidando de vocês. E é aquilo, o nosso reconhecimento, muitas vezes não vai vir aqui nessa vida. A Não gente só vai. vai saber os frutos realmente de todo o nosso empenho, de toda a nossa dedicação, um dia quando a gente chegar lá, né, no céu, se Deus Exato. quiser, e a gente vai poder ver, né, o fruto de todas as noites que você se comprometeu a deixar a sua louça lá lavadinha e de manhã você acordou para preparar bem o café da manhã para o seu marido, e por conta do Sim. café da manhã que você preparou para o seu marido, né, o seu marido teve ali um dia muito melhor, até mesmo se dedicando ali no trabalho, pôde já começar o dia mais propenso de repente a fazer as ações. Às vezes é uma pequena atitude que a gente não É consegue verdade. mudar, né, as consequências, os frutos daquilo ali. E a gente acha que é só algo por fazer, mas não, aquela pequena atitude tem consequências, né? Faz A muita diferença. memória afetiva que a gente vai criando ali nos nossos filhos quando a gente prepara uma mesa bonita, você vai resgatando isso que está tão perdido no nosso dia de Exato. hoje. Você vê aí todo mundo batendo, né? Ah, que a gente precisa resgatar a beleza das coisas, tá? Mas como que a gente pode fazer isso hoje? Que está aqui acessível na minha realidade, de dentro de casa, é preparando uma mesa bonitinha, você tendo cuidado de É, não usar a toalha toda manchada, né? é Junta um dinheirinho verdade. no final do mês e compra uma toalhinha nova. E aí você Verdade. já coloca ali, as crianças já vão para a mesa, né? Eu vejo muita gente também falando assim, muitas mães, né? Ah, meus filhos queria que eles comessem melhor. Poxa, mas você não propicia aquele momento de maneira agradável, É né? verdade. É verdade. Prato quebrado, talher torto. Não é gostoso sentar, né? A comida também não tem gosto, né? Pois é. Porque não foi feito. Ó, eu vou dar um exemplo muito bobo aqui. Renato, nós começamos a tomar açafrão, eu e o Renato. Aí ele começou a botar na comida. Só que ele bota assim, né? O pó, né? As crianças não gostam. O que que eu fiz? Comecei a colocar no frango. Aí, mamãe, que coisa gostosa! Mamãe, eu falei, o que que é isso? É amor. Mamãe botou muito amor. Agora o frango, quando não vem com amor, eu usei a propaganda da Sazon, né? Quando vem com amor, mamãe, a gente quer tudo com amor. Mamãe, a gente quer tudo com Ah, amor. tia. Uma coisa muito pequena, mas sabe o que foi pequeno? É muito pequeno. E aí a gente começa a perceber o poder, o verdadeiro poder da mulher, entre aspas. A capacidade que uma mulher tem, que a gente tem de quando a gente está bem por dentro, quando a gente está ordenada por dentro, quando a gente não se deixa levar por qualquer estímulo externo, sabe? Qualquer bagunça da criança, qualquer. Aliás, é uma coisa que me deixa mais, que me faz hoje olhar também. Quando, principalmente a Maria Isabel, que tá mais para melancólico, o Samuel é mais tudo bem. Thaís, ela fez uma pergunta, depois eu vou te contar qual é. Tá, não vi aqui. Ela quer saber a sua idade. Ai, meu Deus. Quando eu olho para 27. ela, 27 anos, olha só, eu dava 19. 27, gente. É porque eu sou pequenininha. Eu tô Então, muito feliz. assim, muito fofa você. Eu começo a perceber nela que, dependendo da atitude dela, ela me tira do sério. Só que ela é uma criança. Quem tem que estar ordenada sou eu. Então, eu tirei o recurso grito, tirei o recurso palmada, tirei. Eu não quero mais. O que eu fiz? Todos os dias pela manhã eu comecei a pedir a Deus: Senhor, eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero mais a minha casa com gritos. Eu não quero mais. Me ajuda. Pedi a Nossa Senhora, chorei no colo de Nossa Senhora, passei, sabe, um tempo pedindo a Nossa Senhora e hoje tudo tá. É claro que eu não vou dizer aqui, gente, eu não sou uma mulher santa. Pelo amor de Deus, eu só estou falando que na minha miséria eu entendi que aquilo estava desordenado em mim que eu precisava mostrar para minha filha um outro recurso ao invés do grito,
ao invés da palmada, sabe? Então, eu faço isso direto assim com ela. Quando eu botei um post-it lá na cozinha, falei, ela só quer carinho. Eu botei Ah, lá. E aí eu abaixo, e quando ela acalma, eu falo, filha, então vamos fazer assim, quando você tiver com muita raiva, você vai pedir amor para a mamãe, e a mamãe vai te dar amor. A gente se abraça, encosta o peito no peito, mãe, eu quero amor, e ali vai passando, porque ela vai, é comigo que ela vai aprender. Então, se eu não tiver ordenada, eu vou ensinar ela que é desse jeito que ela vai lidar com os outros e com ela mesma. E aí eu estou é. criando mais uma mulher desordenada nesse mundo. E é importante a gente ter essa consciência que a gente, a mulher e o marido, né, ali, os esposos, né, os pais, eles são os primeiros exemplos da criança. Ela vai crescer Exato, olhando para vocês. Muitas das vezes, exato. eles não tem essa consciência. Engraçado que eu estava falando com uma amiga recentemente, e aí eu tava lá com ela, né, conversando na casa dela, e ela me chamou assim, ai, amiga, que não sei o que, daqui a pouco, ai, amiga de novo. E aí o filho dela, que é o meu afilhado, né, virou pra mim e falou assim, amiga, né? E aí a gente foi super engraçado, a gente morreu de rir, mas a gente precisa tirar o que dessa história aqui, né, de aprendizado? Que eles estão ali, a gente acha que eles não estão observando, Não, eles eles observam estão. tudo. Tudo que a gente fala, como que a gente se posiciona, como que a gente Sim. se comporta, né? Os nossos gestos. Outra coisa também, né? Ela estava conversando comigo e ela falou, ai, Tomás, né, que é o meu afilhado, ele tá com uma mania de ficar me repetindo as coisas que eu faço. Então, eu tava fazendo, sabe, esse tiquezinho assim, com a boca, e ele Aham. começou a fazer, brincando, e não sabe nem o que que é, mas assim, como que Mas é faz. importante a gente ter essa consciência clara e observar, né, essas coisas que a gente acaba, eles estão ali atentos a tudo e vão repetir as coisas que a gente faz. Então, se a gente se comporta, a gente acha que da porta para dentro ninguém tá vendo. Não, as pessoas mais importantes que Mais Deus colocou importantes a estão você vendo. estão vendo, estão observando e estão querendo ser igual a você. Então, É essa verdade. mudança precisa partir da gente. E a gente precisa entender que essa mudança ela está nas nossas mãos, depende de nós, né? Se eu ficar Exato. falando, tá tudo muito difícil, meu filho é muito difícil, minha filha é muito difícil, as coisas não vão mudar, vão continuar do mesmo jeito. Vai cada vez mais ficar difícil. Agora, se a É gente verdade. assume a nossa responsabilidade, né? E se a gente assume ali a nossa missão, de fato, se a gente abraça essa missão que Deus nos confiou, com certeza a gente vai melhorando ali a cada dia, em busca ali sim da perfeição, não extrema, né? Não exagerada, mas da perfeição, digamos assim, equilibrada, voltada ali os nossos olhos, né, para aquilo que é mais importante, que é para a busca do céu ali, né, da nossa santificação, e atento às necessidades daqueles que Deus nos confiou, Exato. né? Às vezes, Exato. por outro lado, a gente pode observar uma desordem também, por exemplo, na atenção que a gente presta ali para os filhos, a gente debruça muito a nossa atenção para os filhos. Não está errado a gente se debruçar para os filhos, mas a gente precisa não deixar de lado também a atenção ali do nosso marido, né? Porque senão a Com gente vai certeza. equilibrar de um lado, mas a balança do outro lado, né, vai ficar desequilibrada. Então a Sem gente dúvida. precisa estar Sem dúvida. atento sobretudo e por primeiro aqueles que Deus nos confiou. E a gente só vai conseguir fazer isso, né, com uma maior excelência, digamos assim, da melhor maneira possível, se a gente estiver atento às nossas atitudes, né? A gente só vai conseguir passar para o outro aquilo que a gente já conseguiu conquistar, aqueles degraus que a gente já conseguiu ali passar, né? Enfim, então isso é muito Exatamente. importante. E Inclusive, ver esses momentos mais delicados, né, Thaís? Eu vejo muito como a minha via de santificação, sabe? Porque na hora que ela fala isso, na hora que ela faz, né, é a hora que ela acessa o meu pior. Porque ela acessa o que tem de mais primitivo em mim. Eu quero gritar, eu quero retrucar, eu quero que ela faça do meu jeito, e não é assim que eu tenho que fazer, né? Não é assim, não é assim que Deus me trata, não é assim que eu preciso tratá-la também.
Porque lidar com, por exemplo, com Samuel é muito mais fácil. Então seria muito mais tranquilo ter um monte de Samuel em casa. Então eu vejo assim que é uma oportunidade que eu tenho de ser uma pessoa melhor, né? De trabalhar ali. Aquela é a oportunidade. Se eu digo todos os dias, Senhor, me dá paciência, aquela é a oportunidade que eu tenho de ser mais paciente. Aquela é a oportunidade que eu tenho de dar um amor na hora que dentro de mim eu queria dar uma palmada, sabe? Dar um grito. E aí eu mudo, eu não quero isso. E aí é que tá. Quando eu faço lá de manhã as minhas orações, que eu digo, Senhor, me ajuda, porque sozinha eu não vou. Eu preciso estar aqui contigo. Não me permita, eu quero ser uma mãe melhor. Lá na frente, quando ela me atiça, entre aspas, eu lembro, sabe? O Espírito Santo sopra aqui, ó, o que você pediu. Essa é a oportunidade que você tem. Então eu respiro, às vezes eu saio de cena, deixo meu marido entrar, às vezes eu mesma vou lá, aqueço, acalmo, respiro, sabe? Porque a gente precisa encontrar esses recursos, né? Às vezes eu sinto, às vezes tem dia que só assim, minha Virgem Maria me socorre, me pega no colo, porque senão eu vou bater nessa criança, né? É assim, porque é real, né? Então a gente precisa. Mas tudo isso, por quê? Porque eu já entendi, eu já consegui captar quais são os momentos, quais são as atitudes, quais são as dificuldades que eu tenho nessa situação. Então, se eu sei, pode não ainda não estar ordenado, mas eu já conheço, já entendo que é um estopim. Ali vai, se apertar o gatilho, sai o pior. Então, eu não posso, evite o primeiro gole, né? Porque se eu fizer a primeira vez, né? Juliana está perguntando qual é o meu temperamento. Então, eu sou colérica e sanguínea juntos, e a minha filha é uma Santa Terezinha. Você imagina só. A minha filha é simplesmente melancólica, ela chora por tudo, ela bota drama em tudo, então eu respiro e digo, Senhor, o Senhor me deu ela, muito obrigada. E eu vou lá, eu lembro, sabe, que eu pedi muito a Deus para ter ela. São coisas bobas, mas é verdade, a gente tem que saber isso. Então, seguir adiante. O meu esposo é fleumático, né? Aquele cara que tu imagina, né? Tô na inércia. Se pedir para fazer, faz. Se não pedir, não faz. É aquela pessoa que eu sempre... há pouco tempo eu descobri isso, né? E eu falava assim, gente, se eu quiser, eu destruo a vida do meu marido. Se eu quiser, eu destruo a vida dele. Se eu disser para ele agora, ele foi trabalhar. Se eu disser para ele, olha, eu preciso de 20 mil reais agora, ele vai dar um jeito para conseguir. Então, o que eu fiz? Ah, ele é assim? Então espera. Que a ordem agora, a ordem de virtude mesmo. A virtude vai chegar nessa casa. Porque se depende de mim, é isso então, Senhor, eu posso assumir. Aí o que eu faço? Eu começo a colocar ele no lugar dele, eu dou espaço para ele assume o lugar dele, né? Como pai, como marido, como homem da casa. Mas por quê? Porque antes eu assumia essa coisa de ser empoderado, de mandar em tudo, né? Eu assumia tudo. Agora não, agora eu saio de cena e deixo. Eu conto as horas para ele chegar em casa, eu falo com as crianças, ó, daqui a pouco o papai tá aí, né? Então vamos esperar o papai. Então quando ele chega, eu deixo ele ocupar o lugar dele. Eu poderia perfeitamente, já que ele não faz nada, eu poderia falar assim, então aqui quem manda sou eu. E não é assim. Graças a Deus eu entendi o meu lugar. E ele vai ocupando o dele também. Entendeu? Então, assim, é maravilhoso, né? Maravilhoso, muito bom mesmo. E eu queria, acho que já está quase Faltam acabando. 6 minutos. 6 minutos. Eu queria trazer alguns exercícios práticos para a gente Ai, que observar ótimo. e Ótimo. colocar isso em prática no nosso dia. Porque eu sempre falo, né? A gente ouve falar muito, mas às vezes o que eu posso de fato fazer, a gente às vezes fica meio perdido, né? Então eu acredito que é importante a gente ressaltar uns pontos aqui, né? Para que vocês, olhando para a realidade de vocês, adaptem isso aí à sua realidade, tá? A primeira coisa, eu acho que a coisa mais importante aqui é a gente estar atento e presente. Eu acho que essa é uma das coisas que
assim, de tudo que eu já estudei, que eu já li, que eu já ouvi sobre esse assunto e concretamente na minha vida, acho que é a coisa que mais fez, assim, diferença de fato. É quando eu estou atenta ao que está acontecendo e eu estou ali, não estou com a cabeça em outro lugar, com as coisas, sabe? Pensando em outras coisas, em tudo que eu tenho que fazer. Não, se eu estou ali prestando atenção, né? Estou atenta, estou presente ali, participando de fato daquilo que está acontecendo, as mudanças elas vão acontecer. Eu vou conseguir saber o que eu preciso fazer de fato para transformar aquela situação. Então, meu filho não está conseguindo sentar na mesa e comer, e está sendo um caos. Essa hora aqui para mim é um caos. Tá bom. Esse é o meu primeiro ponto. Meu primeiro passo vai ser fazer com que todo mundo esteja à mesa, tranquilo, bem. O que eu posso fazer a partir disso que eu prestei atenção, Perfeito. que eu estava ali atenta, que eu estava presente, identificando, né, as questões que precisavam ser trabalhadas. O que está ao meu alcance hoje já que eu posso fazer? É tentar preparar uma comida mais gostosa, com tempero diferente, preparar aquele ambiente, aquela mesa de uma maneira diferente, que as pessoas cheguem ali e falem, opa, né? Tem alguma coisa diferente aqui hoje. Será que é? E aí, o fruto daquilo ali, naquele momento, daquela mudança implementada naquele momento, com a constância, vai gerando resultados diferentes. E você vai mudar aquela realidade, né? Que antes era um caos, uma super dificuldade, agora vai ficando mais leve, mais tranquilo, um momento prazeroso, até que chegue o momento que todo mundo queira que chegue logo o jantar para sentar na mesa e ficar lá conversando, comer uma comida boa, gostosa, todo mundo conversou, né? Os pais dão atenção aos filhos, os filhos veem ali o bom trato, né? O lidar com o outro de maneira adequada, vão aprendendo aquilo ali na realidade. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa que eu queria colocar aqui pra gente. Muito Tá? bom. A segunda coisa, né, é a gente buscar a ordem das coisas, né, partindo daquilo que é prioritário. Então, primeiro, eu vou determinar ali momentos de oração para eu poder, em oração, discernir quais são os pontos que eu preciso mudar em mim, né? E aí firmando ali propósitos e assumir o compromisso de constância nesses propósitos. Não assume assim uma lista de 25 itens de propósito, não. Escolhe um propósito. Quando você conseguir ser constante em um propósito, mas é muito pouco. É pouco, mas hoje você não faz nada. Então vai no pouco. Se a gente é fiel no pouco, a gente chega lá, né? Então, um propósito. Coloca aí, hoje, um propósito. O mês todo de junho eu só vou ficar nesse propósito. Por mais que já chegue no final de junho, já tá careca de saber o que eu tenho que fazer e já tô dominando aquilo ali tudo super bem. Não tem problema. Beleza, você adquiriu um hábito. Aquilo ali agora já vai ser natural para você. Mas fique firme no propósito, em um propósito. Quando você dominar ele, aí você passa pro próximo. Tá? Combinado? Ótimo. E eu tinha anotado outra coisa aqui, mas eu gostei da sua ideia do post-it. Então, eu queria incentivar a todos nós a colocar um post-itzinho, pode ser na geladeira, pode ser dentro do armário, onde você quiser colocar, e que a gente escreva ali, né, a frase, né? Como é que foi a sua frase? Ela só quer carinho. Ela só quer carinho, né? Então, vamos colocar aí, eles só querem carinho, né? Os nossos filhos, nosso marido, nós mesmos só queremos carinho, também queremos, né? Ali ter um momento com Deus, onde Deus cuida de nós, né? Assim como a gente cuida dos nossos filhos, Deus também cuida de nós. Então, nós só queremos carinhos ou só queremos carinho ou eles só querem carinho. Vamos colocar esse post-it, compartilha aqui no Instagram com a gente. Legal, marca legal. o arroba da Jaque, marca o meu arroba também. Que Muito a gente bom. fica super feliz de ver que realmente tudo isso que a gente falou consegue ser aplicado para o nosso dia com pequenas mudanças, tá bom? Pode ser, eu me coloco a serviço, eu sou a alma da casa, eu sou o sacrário da casa, eu decido mudar. Qualquer coisa que você queira para hoje, define uma coisa e coloca aí e manda pra gente. Isso. A gente vai ficar super feliz de acompanhar. Eu adoro acompanhar essas coisas, gente. Eu não sei vocês, mas eu adoro. Também. Porque eu vejo que, de fato, que
coloca aqui gera um resultado real na vida das pessoas, né? Isso. Não E por acaba nós, incentivando porque as elas outras também, né? assumiram a mudança para elas, né? Isso. E acaba incentivando as outras também. Poxa, Isso. Thaís, que pena que acabou o tempo. Que maravilha de live. Adorei, adorei. Foi muito... faltam 30 segundos, tá, para acabar. Gente, tem curso aberto aí, Thaís? Tem a inscrição aberta? Não tem, não. As inscrições para o curso estão Tá, fechadas. Mas então se tiverem acompanha, ó. interesse, Quem é da Thaís, vem aqui. Isso. Quem é da Thaís, vem aqui me seguir. Quem é minha seguidora, vai lá e segue a Thaís, que logo, logo vai ter coisa boa por aí, tá bom? Ó, beijo. Obrigada, Thaís. Um beijo a nada. todos.